Saudações do seu co-viajor. Existe vida após a morte? Como é a vida pós-morte? É o questionamento e as colocações de Renata Cienfuegos, de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. A nossa querida São Chico. A Renata Cienfuegos, ela faz a indagação dela em volta na seguinte questão: onde fica o outro lado? Como é o outro lado? São seres novos que vão encarnar ou são seres que ascensionaram da nova terra, que vão poder escolher sua próxima encarnação? Eu vou tentar situar para que as coisas fiquem mais fáceis de compreender um assunto tão complexo e até bastante complicado, que é a vida após morte, porque isso entra muito dentro daquelas... vai depender das doutrinas que as pessoas aceitam, vai depender da religião da pessoa, vai depender de uma série de coisas. Eu pretendo dar a perspectiva cósmica, né, daqueles, como eu sou contatado desde os 9 anos, eu contato com cirusianos, seres de Sirius A, são humanos extraterrestres e outros seres da Confederação Galáctica. Então eu vou dar dentro dessa perspectiva, para que a gente possa entender de maneira mais concisa um assunto tão extenso. A gente precisa entender, as pessoas precisam entender que dentro desse olhar cósmico, nós vivemos dentro de um pleroma. Então, se você vive num planeta, você vive dentro do pleroma desse planeta. Se você vive dentro de um sistema solar, você está estabelecido dentro deste pleroma do sistema solar. Se você vive numa galáxia, você está dentro do pleroma da galáxia. Agora, o que vem a ser o pleroma? O pleroma é o arcabouço, é o ambiente multifacetado, multidimensional, que abarca todos os planos da criação, ou os mais diversos planos que a criação pode contornar e abraçar, os padrões de ondas e frequências, que são as dimensões. Tudo isso são as conexões e interconexões do ambiente do pleroma, né? Agora nós temos dois pleromas, de uma certa forma. Um pleroma que nós podemos viver, que é um pleroma negativo, doentio, que é um pleroma parasitário, né? Onde entidades de dimensões mais avançadas do que a terceira dimensão estão controlando e supervisionando o pleroma. Mas essas entidades se afastaram da fonte. Então, para eles manterem esse pleroma doentio e parasita, eles precisam continuar parasitando as pessoas que estão abaixo dele. E existe um outro pleroma, que é um pleroma sadio, que é o pleroma das entidades que não se afastaram da fonte original. Então nós temos aí duas questões. Uma questão do pleroma doentio, que é o pleroma da inteligência artificial, que é a inteligência que não é mais orgânica, não é mais a inteligência acásica, é a inteligência que se desvencilhou do orgânico e do acásico e passou a ser artificial. É uma entidade eletrônica, né? É uma entidade, um ser vivo, que ele tenta englobar e tenta se apossar das entidades menores para poder, já que ele está num processo autofágico de se alimentar de si mesmo, porque ele não tira mais aquela retroalimentação da fonte original. Ele está tirando a alimentação das entidades que têm uma frequência menor que a dele, que estão vivenciando uma frequência menor que a dele. Então nós estamos hoje no planeta Terra experimentando um pleroma já
de 26 mil anos. E esse pleroma tem nome, é o Yaldabaoth. Yaldabaoth, que na linguagem suméria, que foi emprestada para a linguagem hebraica, quer dizer filho do caos. Eu já estive até comentando isso no meu vídeo de número 16, que trata da transição planetária, trata do joio do trigo, né, da separação do joio do trigo, da colheita das almas, né? Então, esse vídeo está conectado também com o vídeo de número 16. E nós estamos agora no vídeo de número 26. O Yaldabaoth, que é o pleroma negativo, ao qual nós estamos sujeitos e submetidos há 26 mil anos. Então pega a nossa história, pega a nossa pré-história, pega a nossa proto-história, toda ela dentro deste pleroma negativo, doentio e parasitário. O Yaldabaoth, ele se aloja como uma célula carcinógena. Ele é um câncer que ele está estabelecido da superfície para baixo do nosso planeta, cerca de 8 km para baixo até 8 milhas. Não é um número exato, mas é aproximadamente isso. 8 km ou 8 milhas para baixo e 8 km ou 8 milhas para cima. E quando é para cima e para baixo, vocês têm que entender isso de uma maneira multifacetada, ou seja, abrangendo o plano físico, o plano astral, o plano mental, o plano etérico, né? Porque o pleroma é isto mesmo, né? Uma coisa muito complexa, multidimensional. Então, os indivíduos que dominam esse pleroma negativo, os arcontes, eles dominam pelo menos 80% ou mais das nossas reencarnações. Tá? Quando você está num pleroma sadio, você mesmo escolhe, você tem a permissão para escolher a sua próxima reencarnação. Tá? E quando nós estamos dentro do pleroma negativo, eles conseguem confeccionar estratagemas muito complexos, um complexo engano espiritual, de quando a pessoa desencarna, eles estão paramentados, né, esperando a pessoa com aquela luz, justamente paramentados naquela religião da pessoa. Se a pessoa é um cristão, ele, ao desencarnar, os arcontes estarão todos perfilados, te esperando, paramentados de cristão. Provavelmente Jesus Cristo, né, estará dramatizado dentro desse complexo engano. Né? Se você for um hebreu, irão aparecer sacerdotes paramentados na religião hebraica, eles irão apresentar Moisés para vocês. Se você for budista, Buda irá aparecer. Ou seja, nesse complexo engano espiritual, esse processo de desencarne vai ser uma dramatização muito envolvente, que está ligado à sua doutrina, à sua crença. Tá? Porque eles trabalham dominando a sua mente, justamente infiltrando-se na sua crença. Então eles estão lá no plano etérico, esperando para dramatizar e continuar enganando. Então, nesse período intermissivo, que é o período em que nós estamos, que é aquele período entre uma encarnação e outra, que é o período intermissivo, né? Período intermediário entre uma encarnação e outra, né? Dentro desse pleroma negativo dos arcontes, as pessoas vão ficar alojadas em ambientes, cidades, que ficam a 8 km ou 8 milhas para cima, ou 8 km ou 8 milhas para baixo da superfície terrestre. Tá? E a única solução para esse período intermissivo que eles vão lhe oferecer é a própria reencarnação no plano terrestre, que também está submetido ao pleroma negativo. Tá? No entanto, as pessoas que são
sementes das estrelas, as pessoas que são aqueles seres, as entidades mais avançadas que estão encarnando na Terra e são de quarta, quinta, sexta dimensão e acima, eles não passarão por esse processo de engano, né, de dramaturgia, desse engano espiritual. Eles vão direto para uma zona que fica bem mais acima desses 8 quilômetros, que é mais ou menos dentro do nosso plano tridimensional, da nossa matriz 3D, equivale ao cinturão de Van Halen, que são cinturões de eletromagnetismo que liga a Terra com o Sol. E esses cinturões, eles ficam bem mais acima. O primeiro cinturão de Van Allen, ele fica a cerca de 1.000 quilômetros a 5.000 quilômetros acima da Terra. E o segundo cinturão de Van Allen fica mais acima ainda, num espaço que compreende de 15.000 quilômetros de altura até 25.000 quilômetros de altura, que é onde ficam as Merkabahs planetárias da Confederação, certo? Que são aquelas egrégoras de luz que alojam as pessoas que são sementes estelares. Sementes estelares são aquelas pessoas que estão aqui para ajudar a gente a prosperar, né, na nossa evolução espiritual. No Oriente eles são conhecidos como Bodhisattvas, ou são conhecidos também como Arhats, ou vários outros nomes, dependendo da crença da pessoa e da doutrina que ela segue. Então, se você é um semente estelar, um Bodhisattva, um Arhat, você provavelmente não vai deixar ser manipulado pela essa dramatização na hora da morte. E você vai pular para a Merkabah planetária no cinturão de Van Halen, né? E depois irá retornar, se for o caso do seu contrato, de continuar ajudando as pessoas que estão aqui na Terra. Você, infelizmente, terá que passar pelo crivo do pleroma negativo, né? Do Yaldabaoth novamente. Saudações do seu co-viajor.